Começa agora na Vibe Mundial, programa Sintonizando Corpo e Alma. Ensinamentos ancestrais de como usar a astrologia, benzimentos, ervas, oráculos, ensinamentos com as técnicas do yoga e outras ferramentas de autoconhecimento milenares para usar no seu dia a dia. Programa Sintonizando Corpo e Alma, com a terapeuta corporal energética, oraculista e mestra em yoga, Meg Pisani, e o astrólogo sistêmico junguiano, Marcos Mateus. Olá, meus queridos, meus amores, estamos aqui, eu, Meg Pisani, Marcos Mateus, em mais um programa Sintonizando Corpo e Alma. E dando um olá também para toda a equipe que sempre nos acolhe nesse programa, para que ele seja maravilhoso, com muitas informações e um alto astral para vocês. Sempre, sempre. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais este encontro. Hoje o tema é bastante interessante, é uma pergunta recorrente de todos os ouvintes e nossos clientes. Sim. Que é sobre prosperidade. E dinheiro. E dinheiro. E saúde. E saúde. Porque a prosperidade, ela envolve todos os campos. Pode ser a prosperidade financeira, pode ser a prosperidade na sua vida de você sempre conseguir um trabalho legal, um trabalho melhor a cada vez que você decide fazer uma mudança. E a prosperidade da vida em todos os sentidos, incluindo a financeira sempre. A financeira, ela é importante porque ela é uma consequência disso tudo, né? E o dinheiro é uma energia. Sim. Ela tem que ser trabalhada de uma forma muito positiva. Sim. Como existem várias terapias, várias ferramentas que trabalham alguns padrões com o dinheiro. E às vezes nós não nos achamos, nem isso é consciente, às vezes é até inconsciente, merecedores do dinheiro. Porque o dinheiro pode ser uma coisa que é difícil de ganhar, o dinheiro é para pagar a conta, o dinheiro ele é sujo. Então, na verdade, não é isso, né? O dinheiro é uma energia, né? Que é a consequência de um trabalho, que é de um merecimento. E isso tudo acontece não só no dinheiro, mas na nossa vida. Então, na saúde. Hoje eu estava falando com uma médica que eu faço um trabalho, que é a doutora Juliana. E nós estamos fazendo um trabalho integrativo sobre isso, né, de várias coisas de prosperidade, dinheiro. E eu falei sobre um lugar que nós estamos atendendo e que houve uma questão aí muito complicada energeticamente. Eu falei isso para ela e falei, olha, ali tem que ser um lugar próspero. Então, o que é um lugar próspero? Que tenhamos boa saúde, que tenhamos o dinheiro circulando, resultado de vários projetos, contratos sendo efetuados. Então, tudo isso, eu falei para ela, olha, vamos fazer uma radiestesia no local. Esse local precisa ter os gráficos mágicos para que eles possam estar ali ativos. Põe tudo lá embaixo do móvel, põe dentro do armário, sabe aquelas coisas, né? Mais discretos, né? Porque as pessoas perguntam, o que é isso, né? Até você explicar o que é radiestesia, como é que funciona. As pessoas também têm um certo, acredito ou não acredito, né? Ou às vezes fazem uma correlação com algo religioso, né? Alguma crença, ou que já ouviram, que é uma mandinga, ou algo nesse sentido. E não é um campo vibracional de energia. Exatamente, porque frequenciei em hertz ou em angstrom e vamos trabalhando a energia mental do ambiente, porque imagina uma empresa que tem várias pessoas, que tem vários princípios, várias ideias, tudo um diferente do outro, e isso é normal, isso é maravilhoso ter essas ideias diferentes, as frequências diferentes. Então, o ambiente dessa empresa, ele precisa estar harmônico dentro dessa frequência de objetivo dessa empresa. Porque se cada um tiver um objetivo, imagina, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, e aí não vale a pena, não sai do lugar, né? E aí o dinheiro não vem, a saúde não vem, porque dá o estresse, aí tudo isso reverbera na nossa vida, na parte de saúde, na parte emocional, na parte de relacionamento. Então, o que é importante? Eu falo muito, né? Alguns dos meus clientes
Eles perguntam, eu posso fazer radiestesia na minha casa, mesmo eu não tendo algum problema? Pode, claro, deve. Sim. Fazer essa radiestesia é importante. Então, voltando um pouquinho sobre as frequências, né? Sim. Então, o dinheiro nessa empresa, porque é uma empresa, ela sustenta várias famílias, ela precisa ter essa prosperidade, precisa circular. E o que acontece? Vamos colocar na radiestesia. E também dá para fazer um mapa astrológico do lugar ou das pessoas? Dá para fazer o mapa astrológico da empresa, partindo do ponto de vista onde ela foi iniciada, onde foi o contrato assinado, ou qualquer informação que se tenha. Não necessariamente... É claro que se tiver o horário que aquele contrato foi assinado ou que essa empresa foi startada, é melhor, fica mais ainda redondinho. Mas se não tiver, dá para fazer no dia que foi assinado o contrato ou que a empresa foi startada. E aí a gente faz uma correlação um pouquinho diferente. Então, por exemplo, em uma análise pessoal, a gente leva em conta os planetas e as casas dentro de cada uma dessas simbologias que os planetas trazem. Então, por exemplo, Mercúrio é a nossa comunicação, é a forma como a gente pensa. Lua são as nossas emoções e sentimentos. Para uma empresa, Mercúrio vai representar as negociações, Olha, esses diálogos de venda, importação e exportação. Olha, Meg, a minha sugestão é que seja dessa forma, você vai fazer a sua colocação. Então, são esses diálogos comerciais. E Lua, por exemplo, vai trazer uma representatividade de público. Então, qual é o público dessa empresa e como o público vê essa empresa ou esse espaço? Ai, bacana. E isso pode ser feito na nossa vida também, né, Marcos? Sim, claro. Então, a radiestesia ela pode ser aplicada tanto na empresa, no local de trabalho, ou na sua empresa, ou até mesmo em lugares no teu comércio, Sim. né? E vamos unir, né, essa questão da radiestesia, dos gráficos, com essa parte astrológica, que é importante também, Sim. de reconhecermos qual é a frequência também que está astrologicamente essa empresa. Sim. O que rege aí, né? Sim. Não é verdade? Porque a gente consegue entender, por exemplo, onde o Sol está localizado no mapa empresarial, é uma das condutas mais importantes que é interessante essa empresa seguir para que ela continue com essa vitalidade mesmo empresarial, com esse campo de energia elevado. E aí a gente consegue ter outros pontos importantes, porque existe a astrologia pessoal, que é a nossa, a empresarial, a arquitetônica. Então, quando você pega, por exemplo, o mapa astral, que você vai entender cada cômodo daquela casa pelo mapa, você consegue identificar, olha, esse cômodo ou essa área da empresa pode ter um planeta aflito ou uma questão ali mais profunda para ser trabalhada. E aí é onde, em junção e nesse casamento com a radiestesia, a gente consegue resolver ou pelo menos dar uma aliviada bem grande na questão da empresa, da casa e afim. Muito bem. E uma coisa também interessante que acontece na radiestesia, às vezes são as pessoas que estão ali frequenciando, às vezes ela está no lugar do trabalho também que não está ajustado. Exato. Por exemplo, uma pessoa que é ótima em finanças, ela está em vendas, marketing, Aquela pessoa toda organizada, né? Com as contas, Sim. Ela está em marketing, que é uma coisa totalmente diferente, né? Sim. A dinâmica é diferente. E às vezes a pessoa de marketing é uma pessoa expansiva, que é uma pessoa de vendas, ela está na organização de algumas coisas, presa ali naquela organização e não na expansão. Então, Sim. Isso também é interessante na radiestesia e também na objetividade da empresa, sabe? Qual a missão da empresa, qual o objetivo da empresa. Se as pessoas ali, elas não estão na mesma frequência, o que acontece? A empresa também ela não consegue sair do lugar. Sim. Então é importante isso, né? E também a gente tentar trazer a astrologia para essa análise no todo também com as pessoas que estão dentro dessa empresa e como que elas vão estar em cada papel delas. Sim. Ou se ela não frequencia aquela empresa. Às vezes ela precisa mudar, a gente precisa tirar, às vezes, uma pecinha, né, de um lugar para que as coisas acomodem. Então, ou remanejar essa pessoa, ou realmente nessa frequência entender que ela não está na frequência dessa empresa. Então, existem esses trabalhos dentro da radiestesia para que haja essa harmonização, esse equilíbrio, para que todos, tanto os funcionários, tanto a empresa mesmo, os diretores,
todos falem a mesma linguagem e estejam também na mesma frequência. Sim. Isso é super importante porque é muito comum quando a gente pega alguma empresa para fazer essa análise astrológica, seja ela tendo um número pequeno, médio ou grande de colaboradores dentro desse time, dessa equipe. É muito comum você pegar as pessoas em cargos que não são condizentes com o mapa dela ou com a verdadeira essência dela. E quando você faz esses ajustes, é muito interessante o quanto a empresa ganha uma nova dinâmica. E como você mesmo mencionou, não adianta também fazer um estudo, colocar os gráficos da radiestesia, equilibrar todo o ambiente, se existem esses pontos, essas pessoas, por exemplo, que torcem para a empresa dar errado, que às vezes é comum acontecer. Eu não gosto do meu chefe, então eu quero que essa empresa se lasque, eu não quero que eles prosperem, etc. Mas às vezes a pessoa esquece que emanando essa vibração, a remuneração dela financeira no final do mês também depende dessa energia que ela está emanando. Olha, estamos falando de prosperidade e dinheiro. Olha só, é frequência mental também. Exato. E o quanto a pessoa... É aquilo que eu falo, gente. Eu parto do princípio que é o seguinte. Se você não está feliz em uma empresa, em um projeto, dentro de um cargo do qual você está atuando, em momento nenhum tem uma arma na sua cabeça falando você não pode mudar, você começou aqui, você tem que ficar até o último dia da sua vida. Não, nós somos seres que temos o livre-arbítrio, né? Trazemos essa energia em nós. Então, cara, toda e qualquer pessoa pode mudar a frequência da sua vida e a frequência da sua prosperidade a partir do momento que ela muda esse interior e também que ela começa, algo que é muito comum da gente pegar nos mapas, começa a primeiro a identificar que existem crenças limitantes que ela pode ter obtido dentro da família, no ambiente em que ela foi criada, ou até mesmo é uma pessoa que é super próspera, mas ela começa um projeto ou a trabalhar em uma empresa ou tem contato com pessoas que são pessimistas, que vibram na escassez, que tudo é difícil, que tudo não vai dar certo, automaticamente, se ela não está cheia de si, se ela não tem essa consciência, ela vai ser influenciada direto ou indiretamente, ela pode até mudar esse padrão mental e começar a vibrar na escassez. Na escassez, exatamente. Por isso trouxemos esse tema importante, porque a gente fala o dinheiro, porque todo mundo, olha, eu quero dinheiro. Sim. Mas o dinheiro é consequência Sim. de tudo isso que estamos falando aqui, que o Marcos acabou de falar, dessa vibração mental, dessa vibração de escassez, né? Porque nós temos, eu falo assim, tem uma terapeuta que atende lá no Instituto, em Itu, e na porta da sala dela, ela faz PNL, hipnose, ela é uma querida, a Simone. Aí está escrito assim, a vida só tem um sentido pra frente. Aí eu, nossa, é verdade, né? Então, ir pra frente, o que nos exige? Exige a quebra desses padrões, a quebra dessas frequências densas, pessimistas e que não coloca a positividade. Sim. A quebra de algumas relações também que nos amarram. A faxina. Marcos fala que é a faxina. Dessas relações que nos amarram, que nos põem os padrões também, né? E nós permitimos isso. Sim. E várias outras coisas do dia a dia que nós não percebemos. Então, a nossa prosperidade, o nosso dinheiro está relacionado também à nossa frequência mental, corporal e espiritual. Exato. Então, eu me liberto, né, para eu poder prosperar. E é interessante essa análise do autoconhecimento, porque se eu quero ir mais profundamente, eu vou atrás da astrologia, Sim. vou tentar entender, isso é um propósito também, né? Um propósito comigo, para eu prosperar. Né? Por que às vezes a minha amiga faz a mesma coisa que eu e tem a mesma mais prosperidade do que eu, tem muito mais dinheiro do que eu? Por quê? Algo ali deve estar mais profundo. Exato. Que não tem consciência. Exatamente. Ou o próprio campo vibracional dela, né? Aquilo que ela acredita está em sincronicidade com o universo. Porque é o que eu falo e o que eu acredito e a maneira como eu ajo na vida. Se tudo aquilo que você faz, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja você
entrar em uma reunião, tudo que você faz com amor, acreditando, dando o seu melhor e com leveza, você está emanando para o universo, mandando para o universo uma frequência positiva, uma frequência harmoniosa, uma frequência prazerosa. Eu brinco que é quando a gente está perfumado. Então, quando a gente está perfumado, todas as pessoas querem ficar perto. Quando você não está perfumado ou quando você tem um odor muito desagradável, as pessoas vão se afastar. Então, eu falo que o nosso campo energético é como se fosse. Quando nós estamos bem, quando nós estamos nessa sincronicidade com o universo e nessa comunhão com a gente mesmo, interiormente falando, nós estamos vibrando um perfume agradável. Quando nós estamos tristes, pessimistas, negativistas, vibrando na escassez do eu tenho o quê, tudo é difícil, nossa, a minha vida nada dá certo. O que eu estou emanando para o universo? Um odor extremamente desagradável. Eu vou atrair pessoas para perto de mim? Não. Não. Eu vou expelir essas pessoas. Hoje eu cheguei aqui na rádio, abracei o Marcos, falei, nossa, tá cheiroso, hein? Então é isso, o Marcos acabou de explicar que a energia é fofoqueira. A energia é fofoqueira. Eu queria dar uma dica aí para todos os ouvintes, um ritualzinho que fala sobre prosperidade e dinheiro. Vamos falar mais um pouquinho, daí eu já passo esse ritual, que é interessante, né? Que é uma linha cigana. Eu amo fazer esse ritual, porque eu faço alguns rituais, né? Tem o ritual de Ganesha, porque como eu venho, né, dessa parte do yoga, estudo muito essa parte dos deuses, e cada deus representa na nossa vida. Ganesha é o deus da prosperidade, que é o nosso guardião, que é o que abre portas, é o que protege, né? É o que, assim, organiza os nossos projetos, que nos promove coisas novas. Então, ele está sempre à frente ali, né? Mas também tem Lakshmi. Todo mundo esquece de Lakshmi. Lakshmi é a deusa maravilhosa da prosperidade, da fertilidade. Não conhecia. Lakshmi, ela, assim, é muito linda a imagem dela, porque ela está numa flor de lótus repleta de moedas, né? Então, Lakshmi, ela vem trazer a beleza, a sutilidade, a leveza, mas também com prosperidade e dinheiro. Então, trabalhar o feminino e masculino. Ganesha termina com A, mas é uma figura masculina dentro do yoga, porque em sânscrito, todas as palavras que terminam em A é masculina, né? E as palavras em I é feminino. Então, Lakshmi, feminino, trazendo a energia feminina, e Ganesha, masculino, trazendo essa energia masculina. Então, unindo essas duas coisas. Mas hoje eu não vou falar o ritual de Ganesha. Vou falar um ritualzinho. Eu já vou passar esse ritual, vai. Então, papel e caneta na mão. Se você ainda não pegou, corre pegar. Bloco de notas do celular, bloco de notas do computador. Que você tiver fácil acesso aí, já pega para anotar. Isso. Então, pode ser um pires, um pratinho branco, aquele que você sempre tem no seu altar ali, para o ritual. Você vai escrever no papelzinho branco e colocar nesse pratinho. Alguma coisa que você queira, sabe? Tipo, para sua prosperidade. Então, eu quero... Mas tem que ser umas palavras, assim, que sejam verdadeiras da sua essência. Então, não é eu preciso do dinheiro. Não, eu quero e ordeno que o meu salário, ele seja próspero. Você pode até colocar a quantia que você queira, mas que ele seja próspero, que ele possa trazer muitas felicidades para você, muitas alegrias, muitas conquistas, né? A gente pode colocar isso para o dinheiro, a gente pode colocar isso para a saúde, a gente pode colocar isso para a prosperidade, em várias coisas, ou até projetos que eles ainda estão estagnados e que não estão em andamento. Então, a gente pode colocar lá, escreve com todo o seu coração. Aí você vai colocar 3 velinhas, sabe aquelas velinhas, eu falo até de Richô, menorzinha, então são 3. A gente vai trabalhar sempre com o número de 3. Então, põe 3 velinhas. Você vai pegar uma maçã, vai cortá-la em 3, mas ela em pé, você corta em 3. Não é em fatias, não, tá? Ela é em pezinho, você vai cortar em 3 partes. Canela, sabe aquele canela em pau, aquele bem bonito, assim? Não é quebradinha, não, gente. Ó, nada de escassez nesse pratinho Por lindo, favor. Maravilhoso. Você vai pegar as 3 canelas, vai colocar anis estrelado, você pode colocar várias coisinhas ali de a canela, anis estrelado, e você vai colocar o papelzinho, então, o prato, o papel. Em volta desse papel, você vai colocar as velinhas. Colocou as velinhas, entre as velinhas você vai encaixar a canela, né, os paus de canela, e anis estrelado.
E se você quiser colocar um pozinho de noz moscada por cima, umas Olha. folhinhas de louro, enfeitando. Imagine que aquilo seja um ritual para uma divindade cigana, sabe? Da espiritualidade cigana, te trazendo muitas coisas legais, assim, muita prosperidade daquele pedido que você está fazendo. Sim. Você vai pegar algumas moedas, vai também enfeitar esse pratinho lindo, maravilhoso. E você vai colocar as maçãs as partes, né, da maçã no centro. Então, é a maçã com as 3 partes ali no meio. E vai regar com mel, ou pode ser até se você não tem mel em casa, pode ser açúcar, polvilhar um açúcar. Você pode colocar, que mais ali de açúcar, mel, ou aquele melado de cana, sabe? Sim. Para deixar adocicadinho. Aí acendeu, você vai num jardim e você vai oferecer esse ritual para essa linha cigana. Vai num jardim, um jardim bem lindo. Não é aquele jardim seco, não. Tenho 2 perguntas para te fazer, Ai, sem querer te interromper. Não, porque eu tô Faça, me não, colocando faça. no lugar de ouvinte. É, porque eu tô aqui As acelerada. moedas, elas precisam ser, por exemplo, moedas de cobre, moedas douradas ou moeda prata. Não na relação com esse elemento, mas, por exemplo, nós temos a moeda de R$1, que ela é prata e dourada. Nós temos a moeda de 5 centavos, que ela é cobre. Nós temos a moeda de 10 centavos, que ela é dourada. E nós temos a moeda de 25,50, que às vezes é prata. Sim, podemos fazer um mix. Porque Ótimo. ouro e prata, né? Maravilha. Lembrando que ouro sempre ativa, a prata sempre protege. Então você vai ter a proteção no seu ritual e você vai ter a ativação no seu ritual. Maravilha. E você vai fazer uma prece do seu coração. Colocar ali, sabe? Porque não adianta você rezar 1/3 de 15 mistérios, eu falo, sem ter a sua fé, sem ter a sua alma ali. Concordo. Então, quando você faz algo, até no seu trabalho, escrever uma carta, escrever um e-mail, escrever uma mensagem de WhatsApp, você tem que colocar a tua alma. Então, anotar um ritual. Se tiverem dúvidas, mandem mensagens Tenho mais no uma Instagram. dúvida. Ai, meu Deus do céu. Mais vai uma lá. dúvida que eu sou ouvinte hoje. Isso. Mais uma dúvida do ouvinte. Quando você diz, entregue, né? Faça essa entrega desse ritual em um jardim bonito. Se eu tenho um jardim em casa, pode ser no meu jardim da minha casa. Eu moro em apartamento, mas a rua onde eu passo tem uma praça linda. Tudo bem eu deixar em um lugar que eu vá cruzar toda hora esse caminho ou tem alguma restrição? Não, pode ser no jardim de algum lugar. Pode ser da sua casa, seria ótimo, porque aí você vai recolher esse prato, depois você vai poder utilizar, né? A gente não pode deixar nenhum ambiente sujo. Se for um jardim próximo, depois que passou, queimou as velhinhas e tudo mais, seria interessante um jardim próximo a você. Sim. Porque você vai cuidar disso, né? Para não deixar esse lixo na rua. Sim. Então você vai passar no outro dia, recolhe esse pratinho, esse lixinho, né? Coloca tudo que é orgânico, a gente vai colocar na terra, devolver para a terra, né? Perfeito. E o que não for, que for sintético, que for né, vidro, a gente vai recolher e jogar isso no lugar adequado de reciclagem e tudo mais, porque já foi a energia daquilo, né? Sim. Aquilo já teve o propósito dele e aí você vai descartar, tá? Então, lembrando, para manter o ambiente limpo, na rua, na sua casa, por favor, cuidem dos resíduos. Mais 2 perguntinhas. Pode fazer. Tem um horário ao longo do dia, manhã, tarde, noite, que seria mais adequado para firmar essa energia ou não? Não. A gente fica muito preso, né, nessa coisa de horário. Eu não Sim. não gosto nada que me prenda em rituais e que tenha horário, né? Eu tento, juro que eu tento. Depois eu vou contar num outro programa Sim. sobre a lua, que o Marcos vive me falando que é meu guru astrológico. Eu não ouvi o meu guru e me lasquei. Bom, não tem horário. É aquele horário que você tiver o tempo. Porque essas fazer velhinhas com de lixo, calma. elas terminam rapidinho, para você não deixar aquele lixo ali, né? Você pode, se você não tiver um jardim, você pode fazer na varanda da sua casa, no prédio, ou perto do vaso, ou na varanda da janela, ou dentro da sua casa mesmo. O legal seria no jardim, porque a gente está falando com as pessoas da rua, o dinheiro é da rua, circula na rua e tem que ter esse movimento. Mas se você Sim. não tem onde deixar, pode fazer na sua casa. Mas depois desmancha tudo aquilo, desfaz, o que é orgânico vai para a terra e o que é resíduo vai para o lugar adequado. E a última pergunta para finalizarmos este programa e esse ritual. Tem
uma das 4 fases lunares que é mais propícia para esse tipo de ritual entre minguante, lua nova, cheia e crescente ou não? Claro que temos. Olha só. Plus. Não, como é prosperidade, nós temos que pensar nas luas Crescentes e as cheias. Sim. né? Então a gente quer prosperidade. Agora, se eu faço um ritual desse na minguante, aí não vai dar certo. Isso. Minguante é para fechar ciclos, Exatamente. banimento. Nos próximos programas Entregar vai passar imóveis. Exatamente. Nós vamos falar sobre essa coisa Essas das fases luas, lunares. das lunares. E Sim. o que é importante, o que aconteceu comigo, um testemunho. Sim. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco. Mais um programa finalizando aqui com muito carinho. É sempre bom ter vocês como ouvinte, como os nossos telespectadores nas nossas redes sociais. Isso. E lembrando que sempre que vocês precisarem tirar uma dúvida, entrem em contato tanto comigo como a Meg nos nossos Instagrams, ou também através do nosso canal aqui dentro da rádio, que é o YouTube da rádio. Façam um ritual e depois nos contem lá. Deixem os comentários. Isso. Beijo no Beijo no coração. coração. Até a próxima. Alma.